Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Dito Nogueira para mais um estudo da Palavra de Deus. Primeiramente, quero agradecer a todos vocês que têm compartilhado o nosso conteúdo com seus amigos e parentes, ativado o sininho e também dando o seu joinha, o seu like aí. Muito obrigado. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, gostaria de orar com você. Vamos lá? Senhor nosso Deus, pedimos a tua bênção ao estudarmos a tua palavra. Abençoe a cada um que está nos assistindo, em nome de Jesus. Amém! Bom, vamos lá. O tema de hoje, o tema dessa semana é Pacto do Dízimo, né? E o tema de hoje, onde fica a casa do tesouro? Olha a pergunta que está sendo feita. E o texto-chave para que a gente possa introduzir está lá em Malaquias 3, versículo 10. Vamos lá. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e ponho-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medidas. Olha, deu a promessa de Deus. Deus já fez a promessa. Então, hoje nós vamos entender aonde levar esses dízimos e essa oferta, né? O que Deus nos pede para fazer. Vamos lá então. O que é uma oferta? O que é uma bênção? O que é gratidão? Então, gratidão é quando você subentende e entende o que Deus já fez por você. Não o que Deus vai fazer, mas o que Deus já fez por você. Vamos lá. E onde é que fica a casa do tesouro, então? Olha que diz lá para nós em Deuteronômio 12, de 5 a 6. Mas procurarão o local que o Senhor, o seu Deus, lhe escolher dentre todas as tribos, para ali pôr o seu nome e sua habitação. Para lá vocês deverão ir levar os holocaustos e sacrifícios, e os dízimos e dádivas especiais, que são ofertas especiais, né? O que em voto tiverem prometido, por exemplo, o que você prometeu a Deus, você tem que levar. As suas ofertas voluntárias e a primeira cria de todos os rebanhos, né? Como acabei de dizer, está lá em Deuteronômio 12, 5 e 6. Bom, o que se entende por aí? O povo de Deus entendeu que a casa de Deus inicialmente era no santuário, o que foi construído lá no deserto, né? Mas depois desse período lá do deserto, foi lá em Siló, que o povo também ia até Siló. E depois permaneceu em Jerusalém. Ponto. Aonde é que é para levar a ofertas e dízimo? A casa do Senhor, o santuário, né? O templo de Deus, né? A casa de Deus. Bom, aonde é a casa de Deus? E quais eram essas três festas importantes na qual o povo deveria ir para a casa de Deus levar a sua oferta? Haviam três festividades muito importantes, né? Para levar o dízimo sagrado e também as suas ofertas, que está lá em Êxodo 23, 14 a 17. Quais eram essas festas? Festa de gratidão. Vamos lá. A festa da Páscoa. O que era a festa da Páscoa? Era comemorada a Páscoa. O que é Páscoa, né? A palavra Páscoa é passagem, né? A passagem. Então, muitos estudiosos da palavra de Deus, né? Muitos estudiosos, eles subentendem que é a passagem do Espírito de Deus sobre aquela última praga do Egito, né? Onde os primogênitos morreram, tá? Então, que era a passagem do Espírito sobre aquelas casas na qual eles não aceitaram a orientação de Deus, que deveria sacrificar o cordeirinho, passar os umbrais da porta. E antes, depois de passar o sangue do cordeiro na porta, eles teriam que comer pão e também ervas amargas, né? Era uma cerimônia que eles tinham que fazer antes de saírem do Egito. Aí também, muitos estudiosos também subentendem que era a passagem do quê? Do Mar Vermelho, quando o povo cruzou o Mar Vermelho por dentro do mar, aquela passagem, né? Então, Páscoa significa passagem. Bom, essa festa era para lembrar a saída de quando o povo ficou por 400 anos escravo dos egípcios, entendeu? Então, essa era uma festa importante, era uma festa de gratidão. A segunda festa era a festa do Pentecoste, que acontecia 50 dias após a Páscoa.
Olha só que interessante. Então, nesta festa de Pentecoste, era trago ali toda a parte de colheita, né? A 10ª parte das colheitas que havia acontecido. Quer dizer, era uma festa de gratidão referente a todas as colheitas dos frutos, do trigo, da cevada, assim por diante. Eles traziam em oferta por tudo aquilo que Deus tinha abençoado durante aquele ano, que não teve seca, que não a chuva caiu no tempo certinho, como eu havia dito na lição anterior. Então, a festa do Pentecostes acontecia 50 dias após a Páscoa. O que significa a palavra Pentecostes? No original é 50 dias. Então, Pentecostes é uma palavra grega, que foi depois aí assumido pelo povo judeu, né? Com uma língua oficial também, o grego. Então, o que aconteceu? Então, esse nome 50 dias virou Pentecostes. Interessante, né? Vamos lá, então. A terceira festa era a festa dos tabernáculos. O que era a festa dos tabernáculos? Lembrar que viveram por 40 anos no deserto. Então era a festa das tendas, das cabanas, né? Por quê? Eles não tinham morada fixa, né? Então a casa deles eram tendas, cabanas, né? Então eles desmontavam e iam para outro lugar, e assim por diante, até chegarem à terra prometida. Então essa terceira festa importantíssima para o povo de Deus era para lembrar que um dia eles viveram no deserto sem moradia, sem pátria, sem local nenhum para viver. E Deus havia prometido uma terra para eles, e eles receberam essa terra, e é lá que foi construído o templo de Deus, para que o povo pudesse, né? Pudesse adorar a Deus ali. Não mais em tendas, né? Não mais em santuário construído em tendas, né? Que o santuário também era feito com tendas, né? Com lonas, né? Então ali agora eles tinham um local para adorar a Deus. Então eram 3 festas importantes de gratidão, onde era levado o seu dízimo. Eles eram obrigados a estar em todas as festas? Não. Eles teriam que estar em uma dessas festas, porque essas festas eram importantes para isso. Ou seria na Páscoa, ou seria na festa das cabanas, que era do tabernáculo, ou no dia de Pentecoste, para levar as suas ofertas depois da colheita, depois da primavera, né, que era comemorada ali logo nos primeiros dias ali da primavera. Então, quem era responsável para cuidar de todas essas ofertas que eram trago até ali o santuário? Os descendentes dos levitas, né, os descendentes de Levi, né, que foi responsável para administrar, guardar e também distribuir entre as pessoas mais necessitadas. Então, todo o excedente daquele alimento que era trago em demonstração de oferta, dinheiro, coisa e tal, ou ouro, prata, joias, eles eram guardados para o quê? Para momentos difíceis, né? Como se fosse um banco hoje, um armazém, né? Vamos dizer assim. Guardava lá, estocava o alimento, a parte financeira guardava num canto, e em momentos difíceis, para manter ali, para ajudar o povo em momentos de dificuldade, né? Porque nós sabemos que nem todos os anos as colheitas eram boas, mas mesmo assim tinham como manter os seus pobres alimentados, né? Essa que era a intenção de Deus, para que o povo tivesse uma proteção, né? Tanto de alimento quanto financeiro para os momentos difíceis. E quem era responsável por isso? Os levitas. E a função deles também era manter a fé viva, mantendo outros postos de escola de profetas, né? Para que o Corão, né? O Torá, aliás, o Torá fosse ensinado a outras pessoas, que a fé se mantesse viva, enfim, ok? Vamos lá então, continuando. Aí vem aqui uma indagação interessante. Se todos devolvessem o dízimo a quem quisessem, a obra da igreja hoje seria prejudicada. Então, não vou levar para aqui não, vou levar para lá. Não, vou dar para os pobres, vou pegar meu dízimo, vou comprar em cesta básica, tal. Não é errado, tá? Não é errado. Mas o dízimo não é para isso. O dízimo é para a pregação do evangelho.
Então, dízimo é destinado para uma coisa e oferta voluntária é para outra. Então, nós podemos ver nessas 3 festas, todas elas eram para trazer a sua oferta e seus dízimos. Mas o dízimo, ele era para a pregação do evangelho, exclusivamente para a pregação do evangelho. Por que o dízimo? Porque o dízimo já é a 10ª parte. Deus pediu para que fosse dessa maneira. Para que pudesse haver mantimento, não é somente alimento, mas alimento também espiritual. Para que o evangelho fosse pregado a outras ações. Vamos supor assim, o Brasil é imenso, né? Imenso. Se você olhar do Iapó ao Chuí, quantos quilômetros não existe? Quantas dificuldades não existe para você fazer essa viagem, se você fosse fazer essa viagem, né? Então tem pessoas que vivem pregando o evangelho que dependem desse dízimo para poder subsistirem, para ser subsidiado pela igreja para a pregação do evangelho em lugares difíceis, né? Tem lugares que é muito distante, tem lugar que tem que andar de barco durante dias sobre o rio Amazonas, no caso, para pregar o evangelho para aquelas pessoas que vivem lá nas partes ribeirinhas desses rios. Então não é fácil levar o evangelho. Então tem que ter pessoas que são dedicadas para esse fim. Então existem pessoas que querem ser o evangelista, né? Levar o evangelho. Como manter essa pessoa alimentada, né? Protegida com o seu dízimo e com a sua oferta voluntária, né? De várias maneiras você pode ajudar. Então, se a gente não falar, não, vou pegar meu dízimo, comprar cesta básica, não é errado, mas não está sendo bem empregado. Essa que é a verdade. Não é errado, mas não está sendo bem empregado. Você tem que saber dividir as coisas. O dízimo é para a pregação do evangelho. A sua oferta, se você acha que você comprando uma cesta básica ajudando a outra pessoa, ótimo. Mas você também tem que lembrar que a igreja precisa se manter saudável, para que no momento difícil a igreja possa pregar o evangelho e também levar ajuda a outras pessoas. Talvez com uma cesta básica você ajude uma pessoa com a sua oferta, mas a igreja com a sua oferta, com a oferta de outra, ela pode ajudar mais de uma pessoa. Então é isso que a gente tem que entender. Temos que tomar muito cuidado com as atitudes e também com as finalidades na qual a gente vai administrar todos os nossos ganhos, todas as bênçãos que Deus tem nos dado. A Bíblia fala, para que você seja abençoado, você também tem que ser uma bênção. Para que você, a condição que Deus te dá, você tem que ajudar outras pessoas também a ter condição de subsistência. Tanto na pregação do evangelho, quanto também na necessidade mais importante, que é a alimentação do dia a dia. Então que Deus te abençoe, Deus te guarde e continue abençoando a tua vida para que você seja uma bênção.